Talvez você tenha feito a sua inscrição aqui no canal Voo da Coruja durante a efervescência do caso Gugu Liberato. Eu fiz vários vídeos aqui sobre o caso, inclusive esses vídeos geraram milhões de visualizações, eles, claro, somados. Pois bem, é justamente o caso Gugu Liberato que eu ainda tenho interesse, porque pelo menos eu, ainda tenho algumas dúvidas com relação ao que realmente aconteceu com ele naquele fatídico dia. Para mim, ainda há algumas pontas soltas, tem essa questão da herança aí, a coisa está meio, ao meu ver, ainda meio nebulosa. Então, meio nebulosa. Então, vamos lá. Você que me conhece, inclusive, sabe que aqui não é o perfil, não é característico deste canal falarmos de tretas entre celebridades, essas coisas todas. Não. A única coisa aí é que o nome do Gugu foi citado nessa treta entre Zezé de Camargo e o Rodrigo Faro, e tem aí, vamos lembrar alguma coisa do porquê o Rodrigo Faro procedeu, o porquê dele ter se comportado da forma que ele se comportou quando anunciou a morte do Gugu Liberato. Eu vou botar aqui algumas matérias para vocês, tá bem? Mas antes disso, permita-me apresentar a você que ainda não me conhece. Eu sou o Hafner, muito prazer. Falo aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo ao canal O Voo da Coruja. Eu já quero pedir, inclusive, a sua inscrição, venha fazer parte desta grande e abençoada família. Hoje, dia 4 de julho, independência dos Estados Unidos, data em que é comemorada a independência dos Estados Unidos, e eu quero parabenizar a você que faz aniversário hoje, 4 de julho. Parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. Um forte abraço aí para o meu amigo e irmão José, lá na Suíça, que está fazendo também aniversário hoje, 4 de julho. Então, hoje, 4 de julho de 2021, domingo, estamos chegando a quase 245 mil. Estamos quase chegando, melhor dizendo, né, vamos corrigir isso aqui, estamos quase chegando a 245 mil integrantes. Então, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. A você que já é inscrito, já é inscrita, já é membro aqui do canal, olha, muito obrigado, eu não tenho como agradecer. Agradecer o apoio de vocês, os apoios, os comentários, os likes, as críticas construtivas. Muito obrigado. Você que está aí no chat participando, estava aguardando este vídeo começar. Muito obrigado, já deixando aí a sua opinião. Muito obrigado mesmo, gente, tá? Então vamos lá, Rafa, o que é que tem a ver o caso do Gugu Liberato com essa treta entre Zezé de Camargo e Rodrigo Faro? É justamente isso que eu falei. Foi citado algo, e esse algo nos remete a algumas coisas que foram ditas, foram até reveladas durante a efervescência do caso Gugu Liberato. Hoje muita gente já esqueceu, deixou para lá e tal, não quero saber mais disso, mas nós estamos ainda na expectativa. Inclusive, você pode ter feito a sua inscrição durante, como eu já disse, durante esse período em que eu tratava sobre o caso Gugu Liberato. Mas vamos lá, eu vou colocar aqui na tela, vou compartilhar com vocês primeiro essas duas matérias sobre essa treta. É necessário, gente, tá? Entre o Rodrigo Faro e o Zezé de Camargo, é necessário que eu fale para poder justificar a pergunta, o que é que o caso Gugu Liberato tem a ver com essa treta entre essas duas celebridades, o Zezé de Camargo e o Rodrigo Faro. Estamos aqui no site tvifamosos.ol.com.br, e o título diz: Rodrigo Faro pede respeito à mãe e detona Zezé de Camargo. Então, está aí a foto dos dois, o Zezé de Camargo, o Rodrigo Faro, e aqui diz o seguinte, olha a matéria de ontem, 3 de julho de 2021, claro, para você que me assiste hoje, a data da gravação, o dia da gravação deste vídeo, que é o dia 4 de julho de 2021. Quero agradecer a tua preciosíssima audiência, o teu comentário, o teu like, a tua crítica construtiva, você que está me assistindo em um outro dia, um outro mês e, quem sabe, um outro ano. Vamos lá, as polêmicas não param. Após Zezé de Camargo, dupla com Luciano, dizer que Rodrigo Faro vende até a mãe por audiência, o apresentador da Record exigiu respeito do cantor. Abre aspas.
Assim como você, comecei a trabalhar cedo, desde os meus 6 anos de idade. São 41 anos de carreira, onde nunca tive qualquer desavença com quem quer que seja. Ressalto aqui, nessa carreira de 41 anos, a importância da minha mãe, uma mulher guerreira que sempre esteve ao meu lado, apoiando minhas decisões e vibrando com as minhas conquistas e vitórias. Fecha aspas, disse o Rodrigo Faro. Abre aspas novamente. Assim como Dona Helena, a minha mãe, Dona Vera, merece respeito. E isso é o mínimo que poderia esperar de um artista e uma pessoa como você, que tem uma ligação muito forte com a sua mãe. Isso aqui, obviamente, o Rodrigo falando com o Zezé de Camargo, mandando mensagem. Eu tenho outro site aqui, o Zezé de Camargo dando uma resposta, tá? Eu vou colocar na tela para depois sim passar as outras matérias sobre a questão do caso Gugu Liberato. Vamos lá. Abre aspas. Você, sem papas na língua, Faro ainda classificou a atitude de Zezé de Camargo como lacração, que é um termo usado para dizer quando alguém se aproveita de um fato para dar lição de moral. Abre aspas. Você tem todo o direito de achar o que quiser de mim, mas não fale de minha mãe, por gentileza. Fico ainda mais triste com essa sua atitude em momento delicado de saúde como esse que estou passando, pois, ao contrário de você, todos os demais integrantes da família Camargo e outros tantos colegas da classe artística me enviaram mensagens de carinho e torcida pela minha recuperação. Se sua intenção foi lacrar com esse comentário, felizmente você não conseguiu. Novamente aqui, continua o Rodrigo Faro. Meus fãs, amigos e família sabem da minha conduta nessa vida. Creio eu que a imagem que você tem a meu respeito diga muito mais sobre você do que a mim, finalizou o Rodrigo Faro. O Rodrigo Faro, que, assim como a família dele, contraiu Covid-19 após participação do apresentador no programa Eliana, no SBT. E eu já quero aqui aproveitar e dizer o seguinte, né, que eu desejo, do fundo do meu coração, a recuperação do Rodrigo Faro, da sua família e de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo que esteja aí acometida dessa enfermidade e que seja curado o mais breve possível. Vamos lá, é o meu desejo, e vamos para outra matéria, a resposta do Zezé de Camargo. Zezé de Camargo rebate Rodrigo Faro e alerta. Estamos agora também no TV e Famosos, no site TV e Famosos, e o Zezé de Camargo é o título. Zezé de Camargo rebate o Rodrigo Faro e alerta: se insistir, vou mostrar. Olha aí, gente. Foi o que disse o Zezé de Camargo. Depois de Rodrigo Faro pedir a Zezé de Camargo para que o cantor respeitasse a sua mãe, o sertanejo recorreu às redes sociais na noite de hoje para avisar ao apresentador que a sua crítica a ele é em razão de uma mágoa antiga. Zezé afirmou que Faro vende até a mãe por audiência. Então, a noite de hoje, que se refere também no dia 3 de julho de 2021. Por meio de stories no Instagram, Zezé de Camargo fez questão de ressaltar que não ofendeu a mãe do artista, no caso do Rodrigo Faro, e pediu para ele não forçar uma briga pública por, segundo o cantor, ter provas de um problema entre eles que ainda não chegou ao conhecimento do público. Abre aspas. Quando a gente fala isso, a gente não está falando da mãe da pessoa, né? Pelo contrário, a gente está exaltando, está dizendo que o cara é capaz de fazer até alguma coisa pela mãe por alguma coisa. Então, Rodrigo, você sabe que não falei da sua mãe. Pelo contrário, respeito muito as mães de todo mundo. Não conheço sua mãe, mas respeito muito ela como ser humano. Uma mulher, uma mãe e uma senhora que já deve ser. Enfim, não falei da sua mãe, falei de você. Segure aí, que eu vou colocar, já vai passar parte aqui em que o Zezé de Camargo cita o Gugu Liberato nessa treta aqui, digamos, entre os dois, entre ele e Rodrigo Faro, e vou botar a matéria sobre o caso Gugu Liberato, que envolve, não é o caso da morte dele, é algo que envolve o nome do Rodrigo Faro, tá bem? Então vamos lá.
Abre aspas, eu tenho motivo para falar isso. Você sabe, sua produção sabe disso há algum tempo. Se você insistir no assunto, eu vou pegar a montagem de 2 programas que nós fizemos para mostrar por que eu estou falando isso. E é só todo mundo lembrar o que você fez na época da morte do nosso querido Gugu. Qual foi a sua atitude? Olha a parte aqui, está até destacada é um link, né? Está destacado, mas olha, vocês estão vendo aí sublinhado. Se eu clicar aqui, vai para aquilo, a matéria referente ao que foi dito pelo Zezé de Camargo. Então, ó, e é só todo mundo lembrar o que você fez na época da morte do nosso querido Gugu. Qual foi sua atitude? Então, cara, sua mãe é um anjo como a minha e tem o maior respeito. Você sabe muito bem que não estou usando nada contra a sua mãe. E eu não vou mais levar adiante isso aqui, eu vou passar a matéria daqui a pouquinho para vocês. Deixa eu ampliar aqui, eu vou botar a matéria, o do porquê eu coloquei o caso Gugu Liberato nesse episódio, nessa treta dos dois. Vocês viram aí, o Rodrigo Faro não gostou nada do que o Zezé de Camargo disse, que foi o seguinte, olha, o Faro vende até a própria mãe por audiência. Rodrigo Faro não gostou e deu uma resposta ao Zezé de Camargo, e o Zezé de Camargo foi e apresentou a réplica, inclusive dizendo, não insista, porque eu vou apresentar provas. E ele vai dizer o seguinte, é só todo mundo lembrar de como você agiu, eu vou aqui parafrasear, de como você agiu no anúncio da morte do Gugu Liberato. Qual foi a sua atitude? E realmente foi aquela, você deve lembrar, o Rodrigo Faro mostrou aquele choro, que percebe-se que é um choro supostamente, né, de mentira, tá certo? Ele simula um choro, mas não consegue, já foi até analisado pelo site, me parece, Metaforando, alguns fizeram análise, a leitura das expressões faciais do Rodrigo Faro, e percebeu em algumas linhas ali, algumas características, se eu posso assim dizer, algumas expressões, melhor dizendo, no rosto do Rodrigo Faro, demonstrando que estava fingindo, ou forçando, no mínimo, um choro. Então, assim, e lá nos bastidores, vazou, ele pergunta, sem chorar nem nada, dizendo, como é que está a audiência? Como é que está a audiência? É sobre esse episódio que o Zezé de Camargo está se referindo. Rafino, você não falou ainda o porquê, o que é que isso tem a ver com o caso Gugu Liberato. Lembrando, eu não estou falando aqui, não tem nada a ver com essa treta dessas celebridades, esse tipo de coisa aí, que daqui a pouco, eu espero que fique tudo bem entre eles, enfim. Eu estou falando aqui do caso Gugu Liberato, e vamos lá, eu vou colocar na tela aqui, e vocês vão entender ainda mais do que eu estou falando. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, primeiro aqui, ó, Gugu Liberato se inspirou no Menudo para criar os grupos Dominó e Polegar. Estamos no site entretenimento.r7.com. Durante as décadas de 1980 e 1990, a apresentador, no caso Gugu Liberato, atuou também como empresário musical e descobriu novos talentos para o pop brasileiro. Apesar de Gugu ter se destacado principalmente como apresentador de TV, sua atuação nos bastidores gerou um projeto de sucesso que marcaram época. Com a produtora Promoarte, ele se destacou no ramo do empresariamento artístico e criou duas das mais relevantes boy bands, eu já ia falar boy bands da história brasileira, Dominó e Polegar. Segure aí, deixa eu colocar aqui, apaguei, segure aí que eu vou agora rapidamente falar o seguinte, para poder justificar e deixar bem claro o que eu quero falar. Há acusações, há especulações, há conjecturas, inclusive processo que foi movido contra o Gugu Liberato, e que o Gugu Liberato, com esses rapazes, esses meninos, esses adolescentes, ele mantinha um certo relacionamento íntimo, e vocês estão me entendendo muito bem.
Eu já vou colocar, inclusive, aqui uma matéria sobre o processo que foi movido contra ele. Tá? Ah, Rafine, e o que é que tem isso a ver, o que é que isso tem a ver com o Rodrigo Faro, a treta do Rodrigo Faro com o Zezé de Camargo? Zezé de Camargo citou o caso Gugu, que o Rodrigo Faro não teria chorado. E aí eu faço a pergunta, por que será que o Rodrigo Faro, se ele não sentiu nada, por que será que ele não sentiu? Vou esclarecer mais ainda. Uma pessoa que é abusada ou é assediada, enfim, como você queira entender, ela, geralmente, eu já falei várias vezes sobre isso, tenho vários vídeos falando sobre isso aqui, me referindo, inclusive, ao caso Gugu Liberato. Eu conheço, como policial, eu já fui atender diligências em que uma pessoa era encontrada sem vida. Estava lá com as calças baixas, homem, tá? Com as calças baixas, tudo revirado e o fato, né, o crime concretizado. Pois bem, quando vai se descobrir, aquela pessoa, aquela vítima que não justifica o que fizeram com essas vítimas, atenção, tá? Quando vai ver aquela vítima, aquele homem era um homossexual e que mantinha casos principais, eu estou falando de casos verídicos que eu participei como policial nas investigações, tá? Então, ele tinha casos com principalmente adolescentes, com rapazes. E esses rapazes iam em troca de dinheiro. Então, assim, quando eles se sentiam, eu não sei, não vou nem colocar o termo aqui, eu sei, mas vocês entendem aí o que eu quero dizer. Eles iam lá e, claro, não justifica, mas iam lá, geralmente é assim, e ceifavam a vida. Eu não sei, é apenas uma conjectura, talvez o Rodrigo Faro não tenha chorado de verdade, talvez, conforme dizem, talvez ele tenha agido da forma que ele agiu, justamente, quem sabe, gente, isso aqui só quem pode dizer é o Rodrigo Faro, porque ele talvez tenha, ou não vou dizer nem tenha sido assediado, ou que tenha tido um caso com o Gugu, mas tenha presenciado, visto, testemunhado algo desse tipo. E talvez isso tenha, sabe, ele não tenha conseguido pôr para fora um sentimento, ou pôr para fora, ou ele não tinha, porque não tinha um tal sentimento, ou porque ele não externou de forma real um sentimento de pesar. Né? Então, por mais que ele tivesse tentado, ele não conseguiu. Então, eu vou botar na tela agora, para vocês, a questão do processo. Tá? Aqui está, ó, ele criou, eu preciso ler isso aqui, onde está o nome do Rodrigo Faro, nessa história. Para quem não conhece, não sabe que o Rodrigo Faro fez parte de um dos grupos criado pelo Gugu Liberato. Inspirado no sucesso avassalador dos porto-riquenhos dos Menudos, grupo que revelou para o mundo Rob, Rosa e Rick Barty, o comunicador participou de todo o processo para selecionar os integrantes dos projetos nas variadas fases que eles tiveram. Então, o próprio Gugu Liberato participou de todo o processo para selecionar os integrantes desses dois grupos. Então, ele escolhia os rapazes. O primeiro passo rumo à estruturação da ideia aconteceu em 1984, quando o Gugu Liberato, então à frente do Viva a Noite, começou a formar o dominó. Nos testes realizados, os participantes precisavam cumprir duas exigências: saber cantar e dançar, já que coreografia era um dos fatores do êxito das boy bands, ou boy bands. A seleção foi realizada com muita concorrência e os escolhidos foram Afonso Negro, Nil, Marcos Quintela e Marcelo. Ainda em 1984, o grupo lançou o compacto pela CBS, com duas versões cover, Ela Não Gosta de Mim e Companheira, de Henrique Del Poço, que foi a primeira música deles a estourar nas rádios com direito a videoclipe lançado no Fantástico da Rede Globo. O grupo fez sucesso, eu quero ver aqui o Rodrigo Faro, vamos lá, está por aqui. Deixa eu ver aqui, ó, mas o auge da carreira veio em 1997 e trouxe, ainda não, eu quero pular, gente, isso aqui não interessa aqui no caso, eu vou só mostrar
o nome do Rodrigo Faro aqui para vocês, tá? Para quem não conhece, não sabe que o Rodrigo Faro participou em uma desses grupos. Está aqui, ó. Em 1993, Marcos Quintela deixou o grupo e foi substituído por Fábio. No final do mesmo ano, foi a vez de Marcelo Rodrigues se despedir, o que deixou o grupo sem nenhum membro original. A formação passou a contar com Ítalo Coutinho, Rodrigo Faro, tá aqui, ó, Rodrigo Faro, Fábio e Valmir. Então, está aqui, vamos colocar a questão do processo. Aqui, Gugu foi processado por abuso sexual de menor, revela site. Pois bem, é aqui que vamos entrar o do porquê o Zezé de Camargo citou esse episódio do choro fingido, segundo o próprio Zezé e muita gente, muitos analistas, o choro fingido do Rodrigo Faro. E a pergunta é, será que Rodrigo Faro, lembremos, como foi lido, que o próprio Gugu Liberato participava na seleção dos meninos. Era ele que dizia, esse passa, esse não passa. E tem esse processo, vocês estão lendo na tela aí, ó. Gugu foi processado, e aí vocês estão vendo o porquê, tá? E de menor, inclusive, revela site. Então, o Rodrigo Faro sabia de alguma coisa? O próprio Rodrigo Faro também foi assediado, ele foi, não sei, testemunhou? Vamos lá, vamos ler a matéria rapidamente. Gugu foi processado por abuso sexual de menor, revela site. Inclusive, eu já fiz entrevista com advogado desse jovem que processou, um dos advogados, tá bem? Que é o doutor Marcos Ferreira, que mora hoje no Canadá, e ele foi um dos advogados desse jovem. Uma reportagem publicada pelo site Diário do Centro do Mundo, nessa segunda-feira, isso aqui é matéria do dia de 2020, tá? 10 de fevereiro de 2020. Revela que Antônio Augusto Moraes Liberato, o Gugu, teria abusado, e aí tá aqui, ó, vocês estão vendo que tipo de abuso foi, de um adolescente. De acordo com as informações do portal, no processo que tramita no Fórum Central Civil de São Paulo e corre em sigilo desde 2017, o apresentador virou alvo de ação com pedido de indenização no valor de 10 milhões de reais. O processo chegou ao fim quando a vítima renunciou à ação após acordo de 1 milhão de reais. O apresentador também teria arcado com os honorários advocatícios. Está aqui, gente, ó. A parte do processo está aqui. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Poder Judiciário, o número do processo, tá bem? Então está aqui, ó, julgo extinto, o processo em trâmite. Então o processo é real, tá bom? Está aqui. O Metrópole confirmou, citando a fonte, né? Estamos no site metrópolis.com, tá bem? O Metrópolis confirmou a existência do processo aberto em 24 de julho de 2013 e transitado em julgado no dia 23 de agosto de 2017. Durante esses poucos mais de 4 anos, foram 40 tramitações no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em um desses andamentos da ação, deixa eu tirar essa propagandazinha aqui, em um desses andamentos da ação, a suposta vítima diz ter sido abusada por Gugu em 1997, de 1997 a 2011. Está aqui, deixa eu ampliar aqui a matéria, né? Deixa eu ampliar aqui, dar destaque para a matéria, no caso, né, gente? Porque aí fica melhor para que vocês leiam. Inclusive a parte do processo aqui, ó. Deixa eu voltar, porque eu estou com a tela do site aberta e não percebi. Então, vamos lá. Voltando aqui, ó, mostrando apenas o processo, para eu não ter que ler novamente. Tem o site Metrópolis aqui, tem o endereço certinho aí em cima, depois quem quiser procurar, tá bom? Então, tá aqui, ó, o processo, vocês estão vendo o processo, tem o número do processo, e aqui está, com pedido de renúncia, folha 109, assim homologo a renúncia da ação e julgo extinto o processo em trâmite, tá?
Aqui, o requerido concordou com o pedido de renúncia. Assim homologo, então, o processo transitado em julgado e foi posto um fim no processo que, a priori, havia um pedido de 10 milhões de reais e o acordo ficou em 1 milhão de reais. Em um desses andamentos da ação, a suposta vítima diz ter sido abusada por Gugu de 1997 a 2011. O texto ainda destaca que o apresentador, morto após um acidente doméstico, teria usado de sua influência para impedir a permanência do menor no programa Fazenda de Verão, comandado à época por Liberato. Então está aqui, ó, mais parte do processo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Poder Judiciário, está aqui, ó, com efeito, a hipótese versa sobre a alegada prática pelo réu de abuso e assédio moral e tal e sexual em relação ao autor, no período de 1997 a 2011, não se limitando ao suposto abuso tal ocorrido no ano de 1997. Assim, tratando-se de suposta prática lesiva continuada ao longo do tempo, o prazo prescricional de 3 anos do artigo 208, parágrafo 6º, 206, é isso, 206, parágrafo 6º, do Código Civil 2002, CC 2002, né, tem início como sustenta o autor a partir do último ato de abuso ou assédio praticado, ocorrido segundo o alegado. Porque para mim aqui, gente, está meio difícil a leitura, está muito pequeno, e eu tô, por isso que está tendo essa dificuldade. Pelo arraial tal. Então está aqui, ó, a veracidade, o processo existe ou existiu, tá bem? Então não é conversa, não é, como é que eu posso dizer, não é um argumento aqui falacioso, o processo realmente existiu. A pessoa que acusa Gugu de abuso é Leandro, olha só, Clopel Lofrano. O rapaz alega que aos 13 anos teria sofrido violência sexual por parte do apresentador e de um empresário que trabalhava no SBT. A ação movida contra Gugu também foi tema de comentário de Léo Dias, da Rádio Metrópole 104,1 FM, na manhã da terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020, durante o programa Os Cabeças da Notícia. Segundo informações do Diário do Centro do Mundo, o denunciante teria conhecido Gugu em 1997, quando ainda tinha 13 anos. Leandro era modelo e foi chamado para fazer um teste destinado à formação de um novo grupo musical que se chamaria Boomerang. A banda chegou a ser criada e se apresentou no Sabadão Sertanejo, à época comandada por Gugu Liberato, no SBT. No teste, de acordo com o DCM, Leandro afirmou que teria sido obrigado, e aí está aqui, gente, eu não vou ler como está, né? Vocês estão vendo aí, ó, na frente de Francisco Suassuna, conhecido como Ramon, para mostrar sua virilidade. Ramon era, segundo o processo, o empresário que trabalhava na emissora de Silvio Santos. Depois de aprovados para integrar a banda, composta apenas por garotos, os pequenos artistas se mudaram para um imóvel. Durante 6 meses, abre aspas, durante 6 meses, entre alguns ensaios e algumas aulas, lá estava o senhor Ramon, bulinando um aqui, outro acolá. Ora atacava os meninos quando tomavam banho, ora quando dormiam, razão pela qual os garotos procuravam não mais ficar sozinhos na casa, fecha aspas, destaca trecho da ação. Leandro teria sido informado que conhecia Gugu em 6 meses, conforme a publicação do DCM. Os garotos teriam ido a 2 festas na casa do apresentador. Na ocasião, Leandro já tinha completado 14 anos. Segundo o relato, além do comunicador, estavam presentes Rodolfo, da dupla ET e Rodolfo, o produtor do Domingo Legal, Mariano e Ramon. Na segunda festa, Gugu teria pedido para Leandro ir ao quarto dele, abre aspas, nesta oportunidade, conforme consta em relato no processo, apenas
Apenas trocas de carícias aconteceram entre os dois, fecha aspas. Segundo Leandro, a primeira vez que ele e Gugu passaram a noite juntos teria sido após o grupo estourar em programas na televisão. O processo cita que, quando completou 18 anos, Leandro ganhou de presente uma viagem para a Disney. Gugu teria assinado um documento para as autoridades norte-americanas, se responsabilizando financeiramente pelo rapaz. O suposto envolvimento entre os dois acabou quando ambos voltaram ao Brasil. Em 2007, com 23 anos, Leandro foi para Ibiza, na Espanha, por sugestão de Gugu. Lá teria sido recebido por Júnior Brasil, amigo do apresentador. Aprendeu inglês e se formou DJ, profissão que segue até hoje. Na ação, o rapaz teria apresentado supostos comprovantes de depósitos de Gugu em sua conta, dinheiro que algumas vezes era destinado a alugar uma casa para ele e o comunicador se encontrarem. Leandro ainda acusa Gugu de se envolver em uma possível classificação do ex-Bumerangue em seletivas de edição de verão de A Fazenda na Record TV. Naquele ano, o Liberato foi apresentador do programa. Procurado pelo Metrópolis, Leandro não respondeu aos questionamentos. A reportagem do Diário do Centro do Mundo afirma que há uma cláusula que o impede de falar sobre o caso publicamente. Então, é isso. Deixo agora novamente aumentar a minha tela. A questão da acusação, feita, obviamente, pelo Zezé de Camargo, nessa treta aí com o Rodrigo Faro, eu acredito, gente, não afirmo isso, né, categoricamente, mas eu acredito, só o Rodrigo Faro pode dizer isso. Eu acredito que o Rodrigo Faro, como ele participou do processo seletivo, ainda que não foi do Bumerangue, mas parece, pelo que dizem, ser um procedimento que era tanto para os outros dois grupos, Dominó e o outro, quanto nesse Bumerangue. Bom, aqui, claro, são hipóteses. Fato é que, nesse caso, o Gugu Liberato, após a morte, apareceu esse Tiago Salvático, garantindo, inclusive apresentando imagens de que tinha um caso com o Gugu Liberato de 8 anos, que ele não chamou de caso, mas sim de união estável. E mostrou fotos, mostrou vídeos, ficou essa polêmica. Mas eu acredito que o Rodrigo Faro não foi, eu acredito, tá? Deixa aí a sua opinião, já agradeço a vocês que estão participando do chat, deixando a opinião de vocês. Eu acredito que o Faro, ele sabia, ou sabe de alguma coisa, e como ele fez parte, volto a dizer, do processo seletivo para participar de uma das bandas, ele, enfim, ele pode saber de alguma coisa, ter testemunhado ou até sofrido alguma coisa. É uma hipótese, é uma conjectura para, quem sabe, justificar o porquê ele não conseguiu chorar de verdade, o porquê ele ficou mais preocupado com a audiência do que emocionado com a morte do seu antigo líder, né, aquele que o promoveu também na mídia, tá bom? Mas é isso, deixa aí a sua opinião. Volto a dizer, eu ainda estou, o caso Gugu Liberato não está sepultado, entre aspas, né, claro, usando aqui de analogia, nós não paramos, estamos aqui, obviamente, aguardando qualquer informação sobre o caso Gugu, uma vez que tratamos tantas vezes aqui no canal Voo da Coruja sobre o caso Gugu Liberato. Então, saindo alguma coisa aí sobre herança, está saindo, mas sobre as filhas, sobre o filho, isso aí não interessa a vida particular deles, principalmente dos filhos. Eu me refiro ao caso, principalmente ao que de fato aconteceu com o Gugu Liberato, né? Naquele fatídico dia, que tem muitas, como eu disse, pontas soltas para mim, para muita gente, muitas perguntas sem respostas, tá? Gente, muito obrigado a vocês participando aí do chat. Eu quero lembrar, o vídeo é gravado, por isso que eu não estou interagindo com vocês, tá? Mas já agradeço a participação de vocês. Se alguém se tornou membro aqui do canal, se alguém mandou superchat, super sticker, muito obrigado. Independentemente disso, muito obrigado por sua audiência, por você que ficou até agora me assistindo.
nos honrando muito com a sua audiência, tá bom? Obrigado pelo like, pelos likes de vocês, pelos comentários. Não tenho como agradecer. Mais uma vez, feliz aniversário para quem faz aniversário hoje, 4 de julho. Que Deus te conceda vida longa com muita paz, saúde e prosperidade. E nós voltaremos a qualquer momento com mais informações aqui no nosso canal. Lembrando que o canal O Voo da Coruja é o canal onde a verdade é soberana. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Com licença.